A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual e também na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: como será a vida dos salvos na eternidade? Iremos esposar, lançar luz acerca desta temática. E sabemos que a eternidade, ela começa com o arrebatamento da igreja, porque, segundo a Bíblia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, estaremos para sempre com o Senhor. E onde é que está escrito isso? Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, versículo de número 17, nos diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a partir do arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o Senhor. E uma vez estando sempre com o Senhor, não provaremos de tristeza, não provaremos de angústia, de tribulações, e isso só acontecerá com quem estiver aqui na terra. Mas nós que participarmos, cremos que se Cristo voltar hoje, participaremos sim do arrebatamento da igreja, não provaremos de absolutamente nada que provém aí do pecado, E sabemos que, como eu já falei, a eternidade começa com o arrebatamento. Mas, literalmente, como será aí a vida dos salvos na eternidade? Primeira coisa, que na eternidade não haverá mais morte, Porque sabemos que a morte ela veio por intermédio do pecado. Só que a própria Bíblia vai dizer que o pecado, já no estado eterno não haverá pecado, porque o pecado, a morte, já foi aí lançado no lago de fogo e enxofre, segundo a Bíblia Sagrada. E se nós formos em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, vai nos dizer assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, no estado eterno não haverá morte. Por quê? Porque o pecado aí não existirá, E uma coisa bastante importante, que devemos salientar é que para adentrar, no estado eterno, para estar com Cristo eternamente, devemos entender que nada de imundo, nada que venha contaminar, poderá adentrar, na nova Jerusalém. Então, isso está em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 27, nos diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nada que contamine, abominações, que cometa abominações, estará no estado eterno. Então, vejamos que, primeiro, para adentrar no estado eterno, tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando chegarmos, no estado eterno, não provaremos de absolutamente nada de ruim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus fará nova todas as coisas. Então, como será aí a nossa vida, a vida dos salvos na eternidade? Será uma vida de gozo, uma vida de glorificar a Deus para todo sempre. Porque a Bíblia diz que não haverá lágrima, não haverá clamor. Por que não haverá clamor? Porque hoje clamamos por causa de sofrimentos, por causa de injustiça, por causa do pecado. Mas na Nova Jerusalém, no estado eterno, só teremos motivos de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele proporcionou para cada um de nós. Então,
lá no estado eterno, na Nova Jerusalém, né? Novos céus, nova terra, não haverá nada que venha trazer tristeza ao ser humano, que venha trazer decepções aos seres humanos. Por quê? Porque já estaremos com o Senhor, já estaremos perante a presença do Senhor. E isso está em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, nos diz assim. Veja o que a própria Bíblia vai nos dizer. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, lágrima, choro, clamor, dor, não fará parte, né, da vida daqueles que estarão, né, no estado eterno. Nada disso fará parte. Por quê? Porque o versículo de número 5 vai nos dizer assim, ó, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então veja que no estado eterno não haverá dor, não haverá clamor, não haverá lágrimas, ou seja, não haverá choro. Por quê? Porque Deus fará nova todas as coisas, né? Então, a partir do arrebatamento, né, estaremos aí para sempre com o Senhor e não provaremos de forma alguma daquilo que nos traz dor, que nos traz angústia, sofrimento. Por quê? Porque quem está com o Senhor está literalmente maravilhado. Então, essa é uma temática bastante importante, porque nos motiva, né, a permanecermos em santificação, em piedade, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no estado eterno, só teremos motivos, né, de louvar, de agradecer. Não teremos motivos de clamar, porque o clamor vem por causa dos sofrimentos, vem por causa das injustiças, do pecado. E no estado eterno não haverá absolutamente pecado, não haverá lágrima, não haverá choro, nem pranto. Só teremos motivo para louvar a Deus. Se observarmos em Isaías, né, Isaías 35, versículo de número 10, vai nos dizer assim, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, ou com alegria, com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza, ou fugirá a tristeza e o gemido. Então, quando estivermos na Nova Jerusalém, né, que é especificamente o arrebatamento, o estado eterno, começando aí com o arrebatamento, não provaremos de absolutamente nada que venha trazer gemido, tristeza. Mas veja o versículo bíblico. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então hoje temos tristeza, hoje gememos por causa da dor, mas no estado eterno, né, que começa com o arrebatamento da igreja, não teremos motivo de gemer, né, motivo de tristeza. Por quê? Porque já estaremos aí com os corpos transformados, né? E uma vez nós estando aí com os corpos transformados, não faremos parte, né, dessa esfera carnal, dessa esfera física, né? Estaremos aí em outro patamar, né? A Bíblia Sagrada nos dá certeza que nós seremos transformados, né? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar sobre isso, né? Sobre a transformação do nosso corpo. 15:51 vai nos dizer assim,
Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então veja que no abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória e ali estaremos para sempre com o Senhor. Então não provaremos absolutamente de nada aquilo que venha nos trazer rancor, tristeza, mágoa, gemido, mas só teremos motivos para louvar ao nosso Deus. Por que clamamos hoje? Porque estamos aqui. Participamos de algumas coisas da terra, mas na Nova Jerusalém só teremos motivo para louvar ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, por base bíblica, por versículos bíblicos, que entendemos que a vida do salvo na eternidade será uma vida de gozo, né? Uma vida de alegria, uma vida de gozo eterno, né? A própria Bíblia vai dizer o que é o reino dos céus. Não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria junto aí do Espírito Santo. Então, o que não haverá no estado eterno? Não haverá lágrimas, não haverá morte, né? Porque a morte deriva aí do pecado. Então, não haverá morte porque não haverá pecado, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque estas coisas passaram. Para nós que estamos com o Senhor Jesus Cristo, né? Que estaremos com o Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento, né? Todas essas coisas não fazem parte da nossa vida mais, porque agora estaremos com o Senhor. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Por quê? Todas essas coisas de clamor, de tristeza, de angústia foram deixadas para trás. Agora estaremos com o Senhor, e quem está com o Senhor prova aí de uma vida de alegria, de gozo, de paz, todos os dias. E no sentido da eternidade, estaremos para sempre com o Senhor, louvando e adorando o seu santo nome. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.